Mateus 20, 28. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus, o maior líder que já existiu, né? Tem vários livros que falam sobre Jesus. E assim, muitas vezes a gente fala, nós temos que ser cópia de Jesus, inclusive tem até ministérios batizados com esse nome, né? Cópia de Jesus, e aí imitadores de Jesus, servos de Jesus. E esse texto, ele ensina muito bem como ser um líder de verdade. Quando a gente pensa em liderança, em líder, a gente já pensa logo numa equipe, numa empresa, numa igreja. E muito já se fala assim que você é o líder da sua própria vida, que você é o líder da sua própria história. Mas quando a gente pensa em líder, liderança, a gente já pensa assim, um líder que manda e os que receberam a ordem executa. Então, um bom líder, ele manda bem e aqueles que ouvem as ordens executam bem. Então, isso é um líder de sucesso. Mas segundo o Cristo de Nazaré, ser líder é você servir o outro. É você... Jesus falou assim, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu sou daqueles que servem o menor. Então, assim, Jesus, ele veio nos mostrar que o jeito certo de liderar, que agrada a Deus, é servindo. Então, o líder, se ele quiser ser imitador de Jesus, ele precisa servir. Jesus serviu, ele proporcionou um ambiente de cura, um ambiente saudável, para que os discípulos pudessem executar o grande ministério do Evangelho. O que eu senti de trazer para você hoje? Muitas vezes nós achamos, porque não temos um ministério sobre a nossa liderança, achamos que porque não temos nenhuma responsabilidade de liderança na empresa, nós não somos líderes, nós somos liderados. E eu queria dizer para você que de alguma forma a gente lidera as nossas escolhas, as nossas decisões. E sempre que as nossas escolhas e as nossas decisões estiverem alinhadas com a vontade de Deus, estiverem de acordo com a vontade de Deus, todas as nossas decisões e escolhas sempre será visando o outro, olhando para o outro, não olhando para nós. Porque sempre quando a gente olha para nós, sempre vai ter escassez. A gente sempre vai estar precisando de alguma coisa. Sabe, não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que Jesus necessitava de alguma coisa. Que Jesus chegava diante de Deus, Pai, eu estou precisando disso, eu preciso daquilo. Jesus sempre apresentava o outro em suas orações. Inclusive, tem a famosa oração de Jesus que ele orou antes de morrer, ele incluiu até a gente, até eu e você, que nem existia. Falou, aqueles que ainda irão me conhecer, aqueles que ainda vão crer em mim, eu oro por eles. Então, assim, se você quer ser um imitador de Jesus, você tem que estar pronto para olhar a necessidade do outro, sempre para servir o outro. Então, o verdadeiro líder, o líder que agrada a Deus, é aquele que serve seus liderados. Então, vou dar só um exemplo. Você é líder de algum ministério na igreja e você sempre faz reuniões para dar as ordens. Olha, agora vamos fazer isso, temos um novo projeto, papapá. E você vai, e aí você faz reunião e vocês não fizeram o que eu pedi, vocês não fizeram o que eu falei, deu tudo errado, quem não tiver satisfeito sai, porque ali você manda. Mas o líder como Jesus, ele vai fazer a reunião de equipe dele, vai dizer, em que eu posso servir vocês? O que eu posso servir vocês para criar um ambiente onde vocês se sintam capacitados para executar o que nós temos pela frente? Porque não é um desafio para os liderados, é um desafio para o líder.
passar para os liderados da forma mais clara possível, da forma mais saudável possível. Muitas vezes ministérios na igreja têm sido quebrados, têm sido destruídos por causa de líderes que mandam e que exigem uma execução e quando não dá certo, é tranquilo de executar. Então, às vezes eu tô dizendo aqui sobre liderança em ministério, em empresas, que se for como Jesus, você vai ver qual a necessidade do seu time, da sua equipe, que você possa trazer para aquele ambiente, para aquele local, um ambiente saudável para que os seus liderados possam se sentir seguros para executar o que é preciso, o que é necessário. Sabe? E às vezes a gente olha e fala, não, mas Fernanda, eu não sou líder de nada. Mas se você veio para servir e não para ser servido, não há necessidade de você ter um time para você liderar, para que você sirva o outro. Aqui Jesus está dando um exemplo de liderança, mas você pode servir o caixa do supermercado que você tá, a manicure que faz sua unha, o barbeiro que corta seu cabelo e faz sua barba. Mas como que eu posso fazer isso? Quando você chega em qualquer ambiente, se você está conectado com Deus, você sabe que você está ali naquele mercado e Deus vai te usar de alguma forma. De que forma que você pode ser servo de Jesus naquele lugar, naquele ambiente? Quantas vezes a caixa do mercado, ela está com um coração pesado e você tem palavra de vida na sua hora de ser atendido para derramar sobre aquela mulher ou sobre aquele homem que está ali no caixa, sobre quem estiver ali. E às vezes você só passa a sua compra e não deixa nenhuma palavra de encorajamento. Você só foi servido e você veio para servir. Aquele que veio para servir não perde a oportunidade de abençoar os outros santos, de interceder pelos outros santos, de orar pelos outros santos, de ser bênção. Mas nós, muitas vezes, deixamos passar as oportunidades porque viemos para ser servido. Queremos ser servido. Ai, se não for do jeito que a gente pagou. Você pagou, eu tô pagando. Tem até meme sobre isso. Nós amamos ser servidos. Mas sabe aquele que sempre é servido, que nunca está disposto a servir? Nunca vai tá bom as coisas para ele. As coisas, quando nós estamos dispostos apenas a ser servido neste mundo, nós sempre vamos olhar para a escassez, sempre vamos sentir falta. Nunca vamos ter o suficiente. Sabe, eu amo muito o milagre da viúva de Sarepta. O milagre da viúva de Sarepta. Quando Deus fala para Elias, vai para Sarepta, lá tem uma viúva que eu já falei com ela. Eu já falei no coração dela que ela vai te ajudar. Eu não sei quantas vezes aquela mulher, aquela viúva, ela ia para a presença de Deus, mas com certeza, como era a época de fome, fazia tempo que não chovia, todo mundo estava passando necessidade. A necessidade é a grande oportunidade que nós temos de ver Deus de perto. E como Deus falou que já tinha falado com ela, com certeza porque ela estava conectada com Ele. De alguma forma, em oração, ela estava conectada com ele. Fala que quando Elias encontrou a viúva de Sarepta, ela estava catando lenha para cozinhar. Essa história, vocês podem ler depois, está registrada em 1 Reis 17. A partir do versículo 8, conta essa história. E aí conta essa história, eu não vou ler porque é bem grande, mas vocês podem ler depois. E conta que Deus falou, olha Elias, vai, porque eu já falei com essa viúva, ela vai ajudar você. E quando Elias viu a viúva, falou assim, eu quero um pouco d'água. E ela falou, vou pegar água para você. Quando ela foi para pegar água para ele falou assim, mas traz um bolo para mim. Aí ela parou. Ela falou, mas eu não tenho bolo. Eu tenho apenas uma porção de farinha e azeite. E é a última porção de alimento para mim e para meu filho. Depois que a gente comer essa porção, nós vamos morrer, porque não temos mais como comer. Era a última porção. Eu imagino que ela tinha dividido em porções e aquele era o último dia. Mas aí o profeta falou assim,
faz o seguinte, você vai fazer um pequeno bolo para mim. Um pequeno bolo. O resto da farinha que sobrar, você faz para você e para o seu filho. Mas faz para mim uma parte. E ela fez, gente. Ela fez um bolo pequeno e deu para o profeta. Junto com a água. E da outra parte, ela foi fazer para ela e para o filho. E aí o profeta disse para ela assim, não tenha medo, faz como disseste, mas o primeiro bolo que você fizer, uma parte dele, você traz aqui para mim, um pequeno pedaço, um pequeno bolo. Ele não falou para trazer tudo. Eu não sei quanto de farinha e de azeite tinha, mas o profeta não pediu toda a farinha e todo o azeite, pediu uma pequena parte para dividir. E aí a viúva fez exatamente como o profeta disse, e aí ele disse, a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia que Yahvé fizer chover sobre a terra. E o profeta disse isso para ela. E o que aconteceu? Ela fez exatamente isso. Ela olhou para a necessidade do profeta, olhou para o que ela tinha, dividiu, fez como o profeta tinha dado, deu para ela, deu para ele, e a Bíblia garante que nunca mais a farinha acabou e o azeite da botija secou. Porque enquanto aquela mulher olhou para a porção que ela tinha, para o que ela tinha, ela achou que seria a última porção da vida dela e do filho, eles iriam morrer. Mas quando ela olhou para a necessidade do profeta, atendeu a necessidade dele. Ela viu que ela tinha, quando o profeta falou para ela fazer o bolo, uma parte para ele, quando ela viu a necessidade do profeta, ela entendeu que o que ela tinha dava para ela dividir. Muitas vezes a gente acha que para ajudar o outro a gente precisa dar tudo que a gente tem. Não é tudo que você tem, é uma parte. E quando você faz isso, quando você serve o outro, quando você ora pelo outro, quando você olha para a necessidade do outro, você olha que o que você tem é suficiente. Mas você já viu aquelas pessoas que quando você ajuda, ela nem tem dinheiro para te pagar de volta. Nunca tem. E ela sempre está precisando, ela sempre está tendo necessidade, porque ela sempre olha apenas para a necessidade dela. E você que às vezes olha para você, para sua mão, mas você olha a necessidade do outro, você está sempre ajudando o outro, servindo o outro, e aquele outro sempre vai precisar. Nós, como Igreja de Cristo, nós temos azeite e farinha suficiente, sempre nós vamos ter o suficiente para repartir. Você pode estar com a sua alma pesada, você pode estar cheio de problemas, só que quando você olha para o outro, mesmo com a sua cabeça cheia de coisas, você tem algo de alimento de Deus para dar para alguém. Mas se você olha para você, para si mesmo, você sempre vai precisar que alguém te ajude, você sempre vai estar no lugar de necessidade. Você nunca se vê capaz de dar, de doar para alguém. Você não consegue ser um líder como Jesus. Você não consegue liderar suas emoções. Você não consegue liderar suas decisões. Porque você sempre está olhando para o que te falta, olhando para a sua dor. E quando você olha para o outro, quando você serve o outro, você além de estar repartindo algo que você tem, que você fala, mas a minha fé é tão pouca, reparte. Ela vai multiplicar. Ah, mas eu tô passando necessidade. Reparte. Não precisa dar tudo. Reparte. Eu não sei o que você tem na sua vida de problema, de dificuldade. Mas Deus sabe da sua necessidade. Você já sabe que Deus é fiel. Você já sabe das coisas que Deus já fez na sua vida. Você já colocou diante dele. Então, para de olhar agora para a sua necessidade. Atende a necessidade do outro. Olha para o outro. Porque se você estiver em conexão com Deus, você não vai sentir falta de nada. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar faltar a farinha e não vai deixar faltar o azeite na sua vida. O que é? Não vai deixar faltar o essencial que você precisa para viver. Nem no material e nem no espírito, no sobrenatural. Tudo que você precisa, Deus tem de muito para dar para vocês. Sabe, os discípulos estavam tristes porque Jesus falou que ia embora.
E Jesus falou assim, não se turbe o coração de vocês, João 14. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para você que eu vou preparar lugar para vocês. Sabe qual é a necessidade do seu coração? Deus tem muitas moradas. O que é? Deus tem segurança, Deus tem tudo para dar para vocês. E tudo que Deus tem para dar para você sempre vai sobrar. Sempre vai derramar, sempre vai dar para você dividir. Mas você não consegue sair dessa escassez porque você não consegue olhar a necessidade do outro. Você quer ser servido. Afinal de contas, você fez tanto jejum. Olha quanta oração você fez. Olha quantos ministérios você ajuda na igreja. Deus tem que observar isso. Ué. Deus tem que prestar atenção no que você está entregando. Sabe? Deus sabe da sua necessidade e vai atender sua necessidade se você fizer algo por Ele ou não fizer nada. Porque Ele é fiel a Ele mesmo. E se Ele prometeu que Ele vai cumprir, que Ele vai estar conosco todos os dias, que Ele vai preparar para nós tudo que a gente precisa, Ele é fiel a isso, mesmo nós não sendo fiéis, quando nós não somos fiéis. Então, olha, o que Jesus fez, Ele serviu os discípulos. Ele não deu ordem para os discípulos para faz isso, faz aquilo. Ah, vocês foram incompetentes aqui, não foram competentes ali. Jesus servia os discípulos. Jesus atendia a necessidade dos discípulos e os tornou aptos a entregarem a própria vida em favor do líder, do grande líder que foi Jesus o Cristo de Nazaré. Os liderados estavam dispostos a morrer por aquele evangelho, porque foram amados, foram cuidados por esse líder. Sabe, você é líder de alguma forma. Ninguém pode liderar você. Você é o líder da sua história. E quando você está andando na rua, você é líder daquele caminho, sabe? E as pessoas que passarem pelo seu caminho, que é só uma pequena parte do seu amor, uma pequena parte do que Deus já tem feito, tem derramado sobre você. Dê um pequeno bolo, um pequeno agrado para as pessoas que passarem durante esse dia pela sua vida, pelo seu caminho. Sabe, às vezes a manicure caladinha tá ali fazendo a sua unha. O coração dela tá pesado, tá aflito. E você olha para ela, diz algo que seja verdadeiro, sem inventar. Algo que ela tenha de precioso e fale. Esse é o pequeno bolo. Talvez você tá com tanto problema na sua vida, você tá com tanta dificuldade na sua vida, e que você olha para a manicure e fala assim, e fica olhando, achando que a vida dela é melhor que a sua. Não pense isso, que a vida do outro é melhor que a sua. Só pensa assim, o que eu tenho? Qual é o pequeno bolo? Qual é a pequena oferta que eu tenho para servir essa pessoa que está me servindo? Você vai cortar o cabelo. O crente, a igreja de Cristo, ela não vai só cortar cabelo. Ela vai dar um pequeno bolo ali. Ela vai repartir um pouco de si, vai ter que deixar algum serviço ali. Você vai no mercado, você vai deixar alguma coisa ali. Você veio para servir, você não veio para ser servido. É muito bom a gente mandar, né? E os outros obedecer. É muito bom quando a gente tá com dinheiro, vai lá, compra, alguém passa pra gente a menina. Só que você sempre vai se sentir incompleto. Você sempre vai se sentir falta, sempre vai sentir falta. Porque nós só somos cheios do Espírito quando nós damos. Enchei-vos do Espírito o quê? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Não, Fernanda, eu tô aqui para servir mesmo. Lá na igreja, quando tem alguém que tá fazendo coisa errada, eu chego lá e dou a exortada. Se você for ver a raiz da palavra exortação, não é condenação, vocês sabiam disso? É encorajamento. É encorajamento. Então, Jesus, quando ele exortava os discípulos, quando ele exortava a multidão, sempre era um encorajamento, não condenação. Era encorajar. É colocar, trazer aquela conversa, trazer aquele ambiente, uma exortação, mas é uma palavra que impulsiona aquela pessoa a querer sair daquele lugar, a fazer diferente. Seja um líder parecido com o melhor líder que já existiu, que foi o Cristo de Nazaré.
Sabe, aquela viúva, quando ela olhou para a necessidade do profeta, a necessidade dela foi suprida por dias, até voltar a chover. Até quando voltou a chover, até quando a chuva chegou, não faltou farinha e não faltou azeite, porque ela não mais olhou para o que faltava na vida dela, olhou para o que faltava na vida do outro e supriu, dividiu, repartiu. Tudo que Deus tem para dar para nós é muito. Sobra, porque Ele nunca dá só o que você pede. A Bíblia fala que Deus, Ele dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Efésios 6,17, para terminar essa live, você só tem condições de ser um líder que serve. Aquele líder não só que manda e que quer resultados, mas aquele líder que olha a necessidade dos liderados e cria um ambiente onde os liderados se sentem seguros para executar aquela tarefa, porque o líder está junto. E quando alguém erra, alguém falha, aquele líder não aponta e humilha o liderado, ele assume a responsabilidade junto. Nós erramos, eu não falei direito, eu não comuniquei direito, eu não comuniquei o suficiente. É uma falha nossa, não é uma falha do time. Porque eu também estou servindo nesse negócio. Eu não estou só mandando, eu sou servo aqui nessa história também. Sabe, eu lidero um pequeno time na igreja, que é o time do chat. E às vezes, o chat é ao vivo. E eu vi, às vezes, quando ajuda alguma coisa, os liderados falam assim, nossa, obrigada por você ter ajudado a gente. Eu falo, não, mas eu estou aqui para servir você. Porque eu servindo você bem, você serve também bem. Então o líder, ele tá para servir o liderado. Você não veio para ser servido, você veio para servir. Entende? E aí você, mesmo que você não tenha ministério na igreja, não é líder de alguma, você é líder da sua vida. Então seja conectado, ore em todas as situações, para que você saiba servir o outro. Para que você esteja pronto para servir o outro. Então, para terminar essa live, Efésios 6,17. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Se você servir o seu irmão em oração, se você for servo dele, intercessor dele, a vida do seu irmão vai prosperar, a vida do seu irmão vai ser abençoada, o seu irmão vai ter estratégias novas e ele sendo abençoado, onde ele está, pôr a planta do pé dele, vai ser abençoado também. E você que está perto também vai ser atingido pela bênção que é derramada sobre ele. Sabe, lá, acho que foi para Jeremias que Deus falou assim, olha, eu quero que vocês prosperem aqui na Babilônia, eu quero que vocês tenham filhos, eu quero que vocês prosperem. Babilônia era um lugar de escravidão. Babilônia era um lugar onde o povo estava... E Deus falou assim, não vou tirar vocês daí agora não. Eu quero que vocês prosperem nesse lugar. Porque quando vocês prosperarem neste lugar, essa cidade também será abençoada e será próspera por causa do meu povo que está aí nessa cidade. Porque o meu povo veio para servir, não para ser servido. Como Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. É um prazer enorme servir a vida de vocês, preciosa, porque é preciosa para Deus, precisa ser preciosa para mim. Então, assim, que Deus abençoe o dia de vocês e que hoje, quando você pôr o pé para fora da sua casa, lembra que você está indo servir alguém. O caixa da padaria, a pessoa que vai fazer sua unha, o flanelinha que vai cuidar do seu carro, você está ali para servir ele. Então, abra sua boca para que você seja cheio do Espírito Santo, você fale com salmos, hinos e cânticos de louvor, ou seja, encoraje, entregue para as pessoas o que Deus tem dado para você de sobra, derramado em sua vida. Então, para de segurar, para de olhar para você, olha para o outro, porque a sua necessidade Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo. E quando você abre a sua boca e abençoa o outro, o que Deus vai fazer na vida dele, você teve participação. Coloca a mão no coração, bora por você. Pai, obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor fala conosco todos os dias. Obrigada porque o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de líder. Oh, Pai, nos ensine a liderar
com sabedoria, como Jesus liderou, servindo o outro, parando de precisar tanto, de necessitar tanto de tantas coisas que o Senhor já tem pronto para nos dar. Que nós possamos ter os nossos olhos na necessidade do nosso irmão, porque enquanto cuidamos deles, oramos por eles, intercedemos por eles, encorajamos, o Senhor está enchendo o nosso coração da presença santa do Teu Santo Espírito, que já está dentro de nós, mas quer mais espaço dentro de nós. Então, o que se depender de nós, Pai, o que depender de nós, nos ensine, nos ajude a deixar de ser tão carentes, tão necessitados e começar a ser doadores de encorajamento, de vida, por onde passarmos e colocarmos a planta do nosso pé, as pessoas possam sentir a ambientação vinda do céu, para que eles possam ser melhores do que tem sido até hoje, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, que tem o poder de transformar pessoas, transformar vida e transformar a escassez em abundância, em nome de Jesus, Pai. Agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de qualquer doença que você tem no seu corpo agora, em nome de Jesus, ou qualquer enfermidade de alma, seu coração está aí preso, aprisionado, acorrentado por causa de alguma palavra, por causa de algum abuso, por causa de alguma coisa que prendeu suas emoções e te paralisou neste lugar. Essas correntes sejam quebradas agora, no nome santo e precioso de Jesus. Eu declaro que você seja liberto, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Até amanhã, 6h30. Sim, minha prima Liliane, é verdade. Deus é bom, né? Obrigada por esta bênção, por me abençoar. Que Deus abençoe o dia de vocês. Um abraço para todos do YouTube também, Facebook que me acompanham. Muito bom ter vocês aqui. Até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.